Naquele momento, era interessante, parece que eu fiquei anestesiada. Eu não tive reação de aflição. Mas o meu coração, ele estava confiado no Senhor. Porque eu falei para Deus, Deus, a minha vida é tua. Eu sou do Senhor. Aleluia. Se o Senhor ainda tem algo na minha vida aqui nessa terra, o Senhor vai fazer algo a meu respeito, porque o Senhor é o meu dono. Aleluia. E Deus, eram os exames que eu tinha que fazer lá para julho. E eu fiquei com vontade de fazer os exames, fui na endócrino. E quando eu fui fazer a radiografia, o médico falava para mim assim: meu Deus, que tamanho de nódulo, o que é isso? Nossa, a senhora não viu isso? Não acredito, não. Olha o tamanho desse nódulo. E eu falei: Jesus amado, não me abalou, você sabe por quê, Deus? Porque uma das coisas que eu tenho Deus, e eu sou da saúde. Então eu falei assim: gente, ele deve ter visto alguma coisa dessa. Mas eu saí dali com o resultado. Logo eu tinha marcado para a endocrinologista. E a endócrina, ela, toda IVA, e ela disse assim para mim: vou te mandar para a cabeça e pescoço. O que foi, doutora? Não, eu quero que você vá na cabeça e pescoço, você tem que fazer cirurgia. O que deu, doutora? Ela falou: não, eu quero que você vá. Tá bom. Aí marquei, falei para Carol, tem dois aqui, mãe, qual você quer? Falei: que qualquer que tem. Falei: não, põe para a mulher para mim, doutora Roberta, para guerreiro. E aí, marcamos no dia 26 de fevereiro. Aí, eu fui nela, mas antes, eu falei: eu vou no Bibloca. Eu quero ouvir, a doutora Lívia não falou nada, eu quero ouvir o que ela vai dizer. E eu fui louco, marquei. Quando eu entrei no consultório que ela viu, ela falou assim: eu vou caminhar a senhora pela cabeça e pescoço. Eu: doutora, o que deu? Fala aí para mim. Deu câncer. Deu câncer. Aí eu saí dali do consultório, já tinha marcado para a cabeça e pescoço, quando eu tomei. E eu fui nela, mas antes disso, eu conversei com o meu bispo. Eu falei: bispo, eu quero comunicar para o senhor o que está acontecendo. Aí eu falei para ele, e ele sentou comigo e falou: olha, são vários motivos, pastor. É para a glória do Senhor. Ou o Senhor está requerendo algo, ou o Senhor está te puxando a orelha para alguma coisa que você não fez. E eu chorei muito com esse dia. Não foi fácil. Porque eu falei: Deus, negligenciar, nós todos somos negligenciadores. Às vezes nós não fazemos aquilo que Deus quer. E perdoa, Deus. E eu comecei a falar da misericórdia dele. Porque Deus disse assim: que ele tem misericórdia, que ele quer que tenha misericórdia. E eu comecei a falar da misericórdia de Deus para a minha vida. E assim o bispo falou com o Pedro Júnior, ele apavorou. E ele me chamou: não, vou te levar no médico. Eu falei: Pedro Júnior, eu não tenho condição, não, eu vou levar, porque esse médico ele é muito bom em Goiânia, eu vou te levar. E ele me levou, foi eu, minha filha, ele me levou, e lá eu tive a oportunidade de conhecer o médico, e uma pessoa muito distinta, um profissional muito bom, muito excelente. E ele disse assim para mim: vou fazer a laringoscopia. Ele fez aquele exame da laringoscopia, é doído, ele faz na mesa, da garganta, da narina, vai até embaixo. E ele falou: olha, agora eu vou escrever aqui, eu quero silêncio no consultório, depois nós vamos conversar. E aí, ele escreveu e disse assim: o cabelo da senhora está caindo? Eu falei: não, graças a Deus não está caindo.
Eu falei, doutor, é câncer mesmo? Ele disse, temos que tirar. Rápido. Aí o Júlio falou, não, nós vamos fazer uma campanha e nós vamos operar, não vamos esperar. Esse negócio de plano é muito, o plano ele demora muito, então vamos providenciar. Deus usou inúmeras pessoas para me abençoar. Mas quando chegou um determinado ponto, o bispo, eu sempre me ligava o bispo, sempre me dando assistência, e ele falou, quanto que está, pastor? Não, nós vamos nos levantar, vamos clamar mais para as pessoas e tal. Eu disse, não, bispo, eu vou conversar com o senhor. Aí eu vim aqui, conversei com ele novamente, eu disse, olha, nós não sabemos o que há de vir. Então, o plano, você tem um contínuo, tratamento que for para vir. E eu aconselharia, você vai fazer pelo plano da senhora. Aí até ele falou assim, pode deixar a responsabilidade para mim, questão às vezes, o Pedro Júnior, porque o Pedro Júnior é um irmão, assim, que Deus levantou para me ajudar meu companheiro, meus filhos. Então, naquele momento, eu não poderia também dizer para o Pedro Júnior, não, eu não quero. Eu falava, não precisa ficar. Dá a entender o orgulho, né? É orgulhosa. Estou querendo ajudar e não quero. Então, eu deixei as coisas fluírem. E quando chegou o dia de eu ir conversar com a médica, foi no dia 26, e ela disse assim para mim, doutor, qual o tratamento para ser feito? Ela disse, olha, meu irmão, nós temos que ver qual é o câncer, porque nós não temos condições de dizer nada, porque tem hidroterapia, tem radioterapia, tem quimioterapia, então a gente não sabe. Eu falei, tá bom. Então eu não me preocupe, eu disse, o plano cobre? Ela disse, cobre, olha, o plano da senhora vai cobrir sim, mas ela precisa ter uma cobertura. Apesar de que tem vários tipos de plano, mas o da senhora que eu vejo tem condição sim. E aí chegou o dia da cirurgia. Nesse período, eu chorava. Eu dizia para Deus, Senhor, a minha vida é tua. Mas se o Senhor tem algo ainda para mim na terra, eu pregar a tua palavra é uma das coisas que eu mais amo. E louvar o teu nome, falar de ti. Só me abençoa. E a minha oração era assim. Um irmão ligava, outro na mensagem, eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida dos pastores, pela vida dos meus irmãos em Cristo, minha família, eu tive apoio da minha família. E nesse meio tempo, meu irmão também me levou no outro médico particular. Ele disse a mesma coisa. E nós fomos lá no Araújo Jorge, chegou lá no Araújo Jorge, o médico tem plano. Aí eu queria falar para ele, doutor, eu pago o INSS, como as outras, né? Mas eu falei, Deus, uma resposta do Senhor. Então eu não questionei, fui embora para casa. E voltando lá na médica, eu disse, olha, vou marcar a Dorivone, nós vamos nos encontrar agora só o dia da cirurgia. Falei, tá bom. E todos orando, e eu, todos os dias, eu ungia. Eu me ungia. Eu falava, Deus, eu e meu marido, nós orávamos todos os dias. Eu ungia, Senhor, eu unjo a minha vida. Eu unjo, isso aqui não vai ser nada, Senhor, é o Deus que cura. E eu creio que o Senhor já me curou. Amém. E a nossa palavra é essa, o Senhor já me curou. Quando chegou no dia da cirurgia, eu fui tranquila, a Carol foi comigo, o Roberto podia ir cada idade dele, nós fomos e ela ficou lá esperando, eu fui para um determinado lugar, lá a gente faz um preparo de banho, que eles preferem a gente tomar um banho para preparar.
E tinha 2 pastores lá para operar. Eu falei, Jesus, que ataque é esse contra os pastores? 3 pastores no lugar só, Jesus. E logo ela entrou e me chamou e disse assim, meu irmão, já vou buscar a senhora. Eu falei, tá tudo bem, doutor? Tá tranquilo? Eu falei, estou confiante no meu Deus. Vamos lá. Logo eles me buscaram e lá a sala de cirurgia é um monte assim, gente. Você vai passando com a boca operando, você vai olhando, meu Deus. E chegando na frente, a última sala era minha, tudo organizadinho. E a doutora já estava lá, eu sentei e eu disse para ela, doutora, posso fazer uma oração? Ela disse, pode, meu irmão. E naquele momento, meu irmão disse assim, glória a Deus, aleluia. Opa, tem um companheiro aqui. Irmã, ora, Deus vai operar. E eu orei ao Senhor, e aquela irmã concordando com a minha oração. E deitei. Aí o anestesista falou, a senhora conhece a Luciene? Eu conheço, ela disse que aqui no lugar da senhora ela é brava. Se eu não cuidar, então uniforme, só não fala que eu não cuidei, porque senão eu posso apanhar. E ele disse, olha, só não morou com as veias? Não tem veia, meu irmão? Tem uma ali, só que não está vendo, doutor? E ele olhou e falou, tem uma pequenininha aqui, e eu vou funcionar ela. E ela vai ficar até o fim. E ele funcionou aquela veia, ficou até o final. A cirurgia durou 2 horas e um pouquinho. Eu fiquei mais 2 horas lá em cima. Tive queda de saturação as 2 vezes, bem ruimzinha. E os médicos, primeiramente o Senhor cuidou de mim. E os médicos ali, na segunda vez que eu ouvi eles dizendo, respira fundo, Ivone, respira. E quando eu desci para o quarto, o meu plano é para a enfermaria. Mas para onde eu fui? Fui para o apartamento. Oh, céu de Deus é bom. Um apartamento maravilhoso. Deus me deu de presente. Ou só eu na filha lá. E ela disse, olha, eu coloquei um dreno, porque teve muito sangramento. Mas vai ficar tudo bem. Amanhã eu venho ver a senhora. Me dará. Eu dormi, dormi acordado, eu morava ligada com Deus e crendo, confiando, entregando, adorando o Senhor, e não me desesperei, eu confiei mesmo em Deus. Alguém me disse assim, nossa, mas a senhora mesmo foi internada, a senhora sempre sorriu. Porque eu tenho Deus. Aleluia. Amém. E ali, naquele momento, foi 6 horas, a doutora estava lá, eu da aula, ela disse, Dona Ivone, olha, nós tiramos tudo que tinha para tirar. O bolso era enorme, maior do que eu pensava, muito feio, não vou esconder nada da senhora. E eu, tá bom, doutora. Muito obrigada. Mas lá no consultório, a primeira vez que eu a vi, eu saí do consultório dela, o Espírito de Deus falou, fala para ela isso. Eu voltei, disse, doutora, sabe o que a senhora é médica? Ela olhou para mim, mas ele falou isso, né? Porque Deus quis que a senhora fosse. A senhora sabia que essa mente pequenininha que nós temos não guarda quase nada, mas é Deus que te capacita? Deus capacita você, doutor, e Ele vai te capacitar e vai te autorizar você tocar na minha vida. Deus vai te usar. E ela disse, olha, correu tudo bem com a sua cirurgia, tá? E amanhã a gente se vê. Tá bom, aí, no outro dia ela foi lá dar a alta para mim, a senhora já vai embora da casa, vai tomar um cálcio 3 vezes por dia. Para não pode, a senhora vê que está dando cãibra, a senhora corre para o hospital, para não dar trombose. Então, vinha ameaçada, mas eu falava, Senhor, não deixa eu nada não. Senhor, toma conta de mim. Então, Deus não permitiu que me desse nada, graças a Deus. Amém. Bom, passou-se até o dia 10.
Esse período, um falava: olha, Deus vai te curar. Os irmãos aqui, pastor, isso não vai ser nada. Ó, pastor, a senhora não está curada. Olha, eu profetizava: Senhor, não vai dar nada. Porque o Senhor é o Deus que cura. E a tua palavra diz que o Senhor é bom, que o Senhor é benigno. E quando eu fui lá consultar, voltando a ela falou: tudo bem com a senhora? Eu falei: estou, graças a Deus, estou ótimo, doutor. Aí só perguntei para ela assim: vou voltar às atividades? Ela falou assim: a senhora está bem? Eu estou. Vai voltar, meu irmão. E ela olhou para mim e disse: olha, o resultado da biópsia deu negativo para câncer. Amém. Glória a Deus! Quando ela diz glória a Deus, Senhor, no consultório, eu louvei o Senhor, eu pulava, eu glorificava. Glória a Deus, doutora, meu Deus é bom, doutora, meu Deus é bom. E ela chorando, ela ficou super emocionada. Carol, eu, Roberto estava ali. E nós saímos glorificando ao Senhor. Acho que uma pessoa provedora. Glória a Deus, Deus é bom, Deus é bom. Então, esse testemunho é para o meu resto da vida. A minha vida, mais uma vez, eu devo ao Senhor. Né? Então, eu louvo ao Senhor em público para você que está aí nos assistindo. Eu louvo a este Deus. Eu quero agradecer a todos que contribuíram. Não importa como foi a sua contribuição, a sua oração, o seu clamor, chegou até o Senhor. E eu quero dizer a você: olha, uma das coisas mais certas nessa vida é escolher servir a Deus. É ter esse Deus. Confiar nesse Deus. Porque Ele nunca nos abandona. Não importa o que você esteja aí passando. Não importa o que você está vivendo. Deus vai fazer um milagre na sua vida, como Ele fez na minha vida. E Deus, Ele tem esse poder. A autoridade é do Senhor. Ele age de acordo com a sua vontade, né? E Deus vai fazer a cada dia na nossa vida. E eu falei para ele: só pedir uma coisa para Deus. Eu tenho duas colegas que fizeram essa cirurgia na maternidade. Uma, a voz dela ficou bem rouca, a outra sussurra praticamente, mas ela está crendo e confiando que é uma serva de Deus. E ela disse: irmã, não deixa de se mexer na corda vocal, não. Encostou na minha e olha o jeito que eu estou. Aí eu disse para Deus: Deus, preserva a minha corda vocal.